Bom, então eu preparei aqui 10 questões do tema, né, de cardiologia, fisioterapia em cardiologia, cardiovascular, e essas questões foram preparadas sempre lembrando o seguinte: a gente faz uma parte teórica durante as aulas e depois a gente vem com um apanhado de questões, não necessariamente do mesmo tema, a gente pode juntar os temas para fazer com que o aluno tenha um método de raciocínio, mas como eu estou trazendo só as questões, eu trago junto com as questões uma parte teórica também que vai ilustrar melhor o gabarito, as respostas às questões. Bom, antes de falar das questões, um pouco do panorama das provas de residência dos últimos anos, de duas principais residências aqui do Rio de Janeiro, dividida por especialidades. Então, aqui seria o FRJ de 2017 a 2022, e cada tema, né, cada especialidade sendo representada por uma cor nesse gráfico de barras aqui. Então, esse gráfico é em percentual. Então, a gente vê que a fisioterapia em cardiologia ocupa um espaço importante dentro dos anos. Somente um ano a gente não observou nenhuma questão, mas, em geral, ocupa ali em torno de 20%, 15% a 20%, quase 25% aqui em 2021, na prova da UFRJ. E na UERJ também não é diferente. Mantém um percentual ali em torno de 15% a 20% da prova, o que é o suficiente para garantir ou para melhorar a sua colocação em relação aos outros candidatos. Então, a gente vai ver que é importante, todos os módulos que a gente for falar, isso a gente vai falar na quinta-feira, foram pensados, baseados nessas panoramas das provas passadas. E todos eles são importantes. Terapia intensiva cai muito, neuro cai muito, ortopedia cai muito, cardio não cai tanto quanto as outras, mas se você não souber cardio, você vai lá para baixo na classificação e você não consegue contemplar o seu objetivo, tá? Então, só para mostrar um pouco da importância da cardiologia, da fisioterapia em cardiologia nas provas de residência. E vamos ao que interessa, né? Vamos praticar aqui, vamos falar um pouquinho de fisioterapia em cardiologia para que vocês conheçam um pouco da nossa metodologia. E eu vou dando algumas dicas em relação às questões, como é que a gente pensa, como é que a gente lê uma questão, como é que a gente faz no dia da prova, e isso a gente vai falar ao longo do curso também, tá? Então, vamos praticar. Bom, a primeira coisa que eu quero sinalizar aqui hoje é o que está acontecendo nas últimas provas, né? Algumas residências têm levado muito para o lado de casos clínicos, e muitas questões, em muitos anos, algumas questões se referem ao mesmo caso clínico. Então, se você não conseguir entender, interpretar e responder aquele caso clínico, você já perde 2, 3 questões em sequência. Então, é importante que a gente conheça alguns temas e que a gente consiga, dentro do enunciado da questão, identificar alguns pontos chaves que vão ajudar a gente a responder as questões. Tá, então, essa questão aqui, esse caso clínico, ele vai ser responsável pelas 2 próximas questões. Essas questões, né, caíram na residência da UERJ em 2019. É uma idosa de 70 anos, diabética e obesa, foi internada na unidade cardiointensiva com quadros de dispneia, edema de membros inferiores e hepatomegalia. Relatou que sofreu infarto agudo do miocárdio há 6 anos e que teve indicação cirúrgica, porém recusou o tratamento e desenvolveu insuficiência cardíaca com disfunção do ventrículo direito. A fisioterapeuta fez sua avaliação e observou esforço respiratório, taquipneia, uma saturação periférica de oxigênio de 86% e uma ausculta pulmonar com sibilos. Após o exame, indicou a ventilação não invasiva, VNI, com 2 níveis pressóricos, sendo ajustada com pressão expiratória positiva, IPAP, de 8 centímetros de água, e pressão expiratória positiva, EPAP, de 6 centímetros de água, associada à oxigenoterapia. A primeira coisa, quando a gente se depara com questões assim que, em geral, são extensas, a gente está vendo aqui, ela parece ser mais distribuída, mas na folha de papel ela parece quase uma página, é a gente tentar marcar alguns pontos chaves, né? Então, eu tentei aqui marcar algumas coisas que podem ajudar a gente a responder essa questão mais à frente. Eu vou dar um tempo para que vocês leiam as questões e tentem responder, a gente vai dar em torno de 1 a 2 minutos, e depois vai discutir o gabarito, tá? Então, aqui, o que eu marquei aqui, o quadro clínico da paciente, dispneia, edema de membros inferiores e hepatomegalia. Isso mostra para a gente já, depois que vocês tiverem feito todo o preparatório, vocês vão ver que isso já dá para a gente uma ideia do que pode estar acontecendo com o paciente. É uma paciente que teve um infarto agudo do miocárdio há 6 anos e desenvolveu uma insuficiência cardíaca com disfunção do ventrículo direito. Então, o ventrículo direito não funcionava adequadamente, não conseguia ejetar para a circulação pulmonar a quantidade de sangue que chegava até ele, a pressão dentro desse ventrículo aumentava, fazendo com que a paciente retivesse líquido por toda a circulação retrógrada. Então, abdômen, membros inferiores,
E isso causa toda essa sintomatologia de edemas e hepatomegalías. Além disso, a paciente também tinha dispneia, então mostra também que essa paciente tem um manejo hídrico inadequado, fazendo com que essa paciente tivesse essa intercorrência clínica, tá? Então, esse esforço expiratório pode ser causado por conta desse manejo hídrico inadequado, levando a taquipneia, dispneia, uma hipoxemia e ausculta pulmonar com sibilos. E a ventilação não invasiva foi feita com 2 níveis pressóricos e aqui mostrando que tipo de parâmetros o fisioterapeuta utilizou, tá? Então, é sempre importante quando vocês pegarem uma questão grande assim, rabisca, na verdade sublinha, né? Porque se rabiscar depois você não lê. Sublinha as coisas importantes, as informações importantes para que você consiga durante a prova ou durante o retorno ao enunciado identificar alguns pontos chaves que vão ser importantes para a resolução das questões. Alguém quer falar alguma coisa? Beleza. Então, a Ricardo, primeira questão. Oi, fala aí, Zé. não, só te perguntou. Eu acho que para a gente iniciar a maratona, uma coisa que eu até falar amanhã, e você está falando em marcar, é exatamente isso. Não existe forma certa ou forma errada de se fazer uma prova, entendeu? Mas é importante o aluno encontrar a sua forma de fazer a Uhum. prova. Então, por exemplo, você está aí sublinhando, eu sublinho e crio legendas para mim mesmo, Ou entendeu? desenha, né? Tem gente que Eu desenha. desenho. Por Isso. exemplo, a questão que eu tenho certeza, né? Eu acabo de fazer a questão e faço um X no número. Nela eu não vou Não voltar. volta mais nela, né? Não volto mais nela. A questão que eu tenho alguma dúvida, eu faço uma bolinha. E se eu fizer um X depois, é porque eu voltei nela e fiz. Então, cada um, não existe certo ou errado, é Sim. cada um encontrar a sua forma de fazer prova, a sua forma de fazer questão. Né? Então, uma dica que a gente dá já no início da maratona é que vocês aproveitem o conteúdo, mas também pensem como eu faço prova. É quase que intuitivo, mas você cria a sua própria legenda. Sim. Né? Então, Importante isso, Zé. vai olhar a alternativa do gabarito, tem certeza que está errado? Aquela eu risco. Eu rabisco mesmo, para eu não voltar Não nela de vê forma mais, né? nenhuma. Né? Então, assim, se cada um procurar dar esse primeiro passo em criar sua própria legenda, né? Eu digo legenda porque assim, cada um tem sua forma de fazer, né? Como eu falei, não existe certo ou errado, mas já começar a exercitar isso é um primeiro passo para você se organizar durante a prova. Né? E aí evita que você volte numa questão que você tinha certeza e troque o gabarito. Quem Pois é. nunca passou por Pô, isso? Né? Quem eu nunca tinha passou por isso marcado A numa e prova? Tinha marcado, quando pego o gabarito, tinha acertado e eu troquei. voltei. Eu É não isso aí. troco, eu não Pois é. volto. Entendeu? Então, Confia na intuição é, e na certeza. exatamente. Então, desculpa te interromper, mas Não, tá já é o certíssimo. início É isso dessa aí. maratona para o aluno começar a pensar nisso, entendeu? Isso é uma orientação que a gente sempre está trazendo a todo momento aí da prática. Vai lá, É a ideia continua de lá, tá você, é a ótimo. ideia de você se preparar e você fazer a sua forma de. No caso aqui, eu sublinhei, mas se você quiser riscar, circular, desenhar, como o Zé falou, fique à vontade. Aqui eu não consigo desenhar, então sublinhar para mim é a forma mais fácil dentro desse momento. Então vamos lá. Então a primeira questão baseada naquele caso clínico. A justificativa para o uso da ventilação não invasiva, nesse caso, vai ser. Aí tem aqui 4 alternativas, né? Reduzir a pós-carga do ventrículo direito, melhorar a oxigenação e aumentar a ventilação alveolar. Letra B, melhorar o trabalho respiratório, reduzir a oxigenação e aumentar a capacidade residual funcional. Letra C, reduzir a capacidade residual funcional, aumentar a pós-carga do VD e aumentar a ventilação alveolar. E letra D, melhorar o trabalho respiratório e incrementar a oxigenação. Vou dar para vocês fazerem para que vocês consigam ver se conseguem raciocinar em cima daquele caso clínico que eu passei para vocês. Reduzir a oxigenação, não. Alguém já falou aí alguma coisa, estou perdido aqui, não estou vendo ninguém. Acho que abriu, Ricardo, sem querer o microfone, mas a pessoa já fechou. Pode seguir.
Não, beleza. Não, estou dando um tempinho para eles fazerem. Ah, sim, tá. Um Mas minutinho, olha, rapidinho. gente, quem quiser abrir o microfone está Fica permitido. à Pode falar, vontade, é verdade. professor, tá? Não se inibam, não. A Eu hora acho que eu não é falei essa. sobre isso, né? Pode me parar, pode falar, pode ficar à É, vontade aí para a gente poder interagir, né? é. É estranho você falar sozinho aqui assim, ninguém. A interação é boa, é importante. Você consegue ver as pessoas, Ricardo? Não, não consigo. Se você puxar para o canto. Mas deixa eu aumentar aqui. Estou vendo aqui alguém. Todo mundo. Tem umas Eu, fotos e muitos nomes. isso, pronto, são eles. Aí tem uma setinha, você vai. Não, sim, é. Pronto. Então vamos lá, pessoal. Só para a gente poder aproveitar ao máximo aqui, eu vou tentar dar um tempo mais relativamente curto. Talvez na prova vocês tenham um pouco mais de tempo, dependendo do número de questões, mas só para que a gente possa aproveitar aqui o máximo de questões possível, tá? Então, vamos tentar aproveitar essa questão ao máximo. Então, eu marquei aqui algumas coisas que a gente pode discutir tendo a questão, como, por exemplo, pós-carga, ou seja, os efeitos mecânicos da pressão positiva dentro das câmaras cardíacas, né? Oxigenação, ventilação alveolar, trabalho respiratório, capacidade residual funcional. Então, aqui a gente tem algumas coisas que a gente pode explorar nessa questão para que a gente consiga aproveitar ao máximo, dentro da resolução da questão, o aumento do conhecimento em cima do tema, tá? Então, para que a gente consiga resolver essa questão de forma eficaz, a gente tem que ter uma noção do que representa cada uma dessas coisas que eu marquei aqui. Obviamente, na prova, vocês não vão ter, não precisam fazer isso, mas isso aqui é para que a gente consiga aproveitar ao máximo e mostrar para vocês o que acontece com cada item mostrado nas questões, e isso faz com que vocês consigam absorver uma quantidade maior de conteúdo, né? Então, vamos lá. Para que a gente consiga falar de pós-carga ou de efeitos mecânicos da pressão positiva, que seria esse primeiro item aqui, a gente tem que entender um pouquinho, voltar um pouquinho lá na fisiologia, tá? Então, isso aqui eu explico na aula teórica, tá? Faço uma aula, faço uma exposição sobre isso para que vocês consigam depois resolver as questões de forma mais adequada. Eu vou trazer de uma forma mais rápida e mais resumida aqui. Se alguém quiser parar, perguntar, tirar dúvida, fiquem à vontade, tá? Só para que vocês consigam entender como é que funciona na prática da aula. Então, a ventilação espontânea, o paciente exerce uma pressão negativa dentro do tórax, e essa pressão negativa dentro do tórax, por ser o tórax funcionar como uma caixa, ela repercute também nas câmaras cardíacas, tá? E aqui eu tive uma licença não poética, mas científica, de dividir o coração em coração direito e esquerdo, para que fique mais fácil a gente entender o que acontece durante essa fisiologia positiva. Então, quando o paciente ventila espontaneamente, ele negativa a pressão dentro da caixa torácica, e isso repercute na minha câmara cardíaca, e do lado direito ele faz da seguinte forma: por eu ter uma pressão negativa, eu tenho um tracionamento dos vasos que estão dentro do tórax. Isso faz com que a pressão dentro do tórax ela diminua mais em relação à pressão fora do tórax, ou seja, a pressão nas cavas endotorácicas ela reduz mais ainda em relação à pressão nas cavas extratorácicas. Isso favorece o gradiente pressórico, formando uma facilitação para o meu retorno venoso. Então, quando eu faço um esforço inspiratório, quando eu faço um movimento de inspiração, eu aumento o meu retorno venoso ventilando espontaneamente, tá? E com isso, eu aumento a pré-carga do ventrículo direito. E aí a gente tenta definir o que é pré-carga. Carga, a gente se refere a pressão, força, e pré é prévia, é o que vem de antes, tá? O que vem anterior. Então, a pré-carga do ventrículo direito ela vai ser a força ou a pressão que o meu ventrículo direito vai ter que exercer para jogar à frente a quantidade de retorno venoso que chegou até ele, ou seja, o volume de sangue que chegou até ele. Se chega mais sangue com a ventilação espontânea, eu tenho um aumento da pré-carga, ou seja, chegou mais sangue, o meu ventrículo direito vai ter que exercer uma força de contração maior para jogar aquela quantidade maior de sangue que chega até ele à frente, tá? Então, aqui eu fiz o esquema do sangue chegando ao átrio direito, mas, consequentemente, ele vai passar para o ventrículo direito, como a gente vai ver mais à frente. Então, a pressão
uma ventilação espontânea favorece esse retorno venoso, fazendo com que a pré-carga do ventrículo direito esteja aumentada, tá? Ao mesmo tempo que chega mais sangue para o meu ventrículo direito, como a gente viu anteriormente, essa ventilação espontânea que gera pressão negativa dentro do tórax, ela faz com que as estruturas dentro do tórax, principalmente vasos, elas sejam tracionadas, é uma espécie de vácuo. Ela aumenta o calibre desses vasos, tá? Isso faz com que a pressão dentro desses vasos diminua, ou seja, a resistência vascular pulmonar diminui porque eu diminuo a pressão dentro da artéria pulmonar. Se eu diminuo a pressão dentro da artéria pulmonar, diminuindo a resistência vascular pulmonar, eu diminuo o trabalho do meu ventrículo direito em vencer a resistência à frente. Apesar dele precisar de um trabalho maior para ejetar o sangue que chega até ele, em relação à resistência do vaso à frente, eu reduzo esse trabalho dele porque eu tenho uma resistência vascular pulmonar diminuída. Com isso, eu tenho uma diminuição da pós-carga do ventrículo direito. Se eu definir pré-carga como a quantidade de pressão que o ventrículo tem que fazer para jogar à frente a quantidade de sangue que chega até ele, ou o volume sanguíneo do retorno venoso, a pós-carga ela pode ser definida como a quantidade de pressão que o meu ventrículo vai ter que fazer para vencer a resistência vascular à frente. Então, se essa resistência é diminuída, a minha pós-carga do ventrículo direito vai ser diminuída na ventilação espontânea, quando nós ventilamos espontaneamente, tá? Como nós ventilamos aqui agora em ar ambiente de forma espontânea, beleza? Então, assim funciona. Quando a gente coloca pressão positiva, ou seja, ventilação com pressão positiva, seja por meio de máscara, seja por meio de tubo orotraqueal, por meio de traqueostomia, com qualquer interface, essa lógica ela se inverte. Então, a pressão positiva, ela leva a uma espécie, desculpa a palavra grosseira, ela comprime o vaso, né, dentro do tórax, ou seja, as cavas endotorácicas, elas tendem a ser comprimidas. Obviamente, isso aqui é um esquema que está distorcendo um pouco, exagerando a realidade, né? Existe uma tendência à compressão, mas ela não chega a colabar e nem ficar num calibre tão curto assim, dependendo da pressão positiva utilizada. Mas, em geral, isso faz com que, por conta dessa compressão dos vasos intratorácicos, a pressão nas cavas dentro do tórax ela se aproxime da pressão da cava extratorácica, o que dificulta o gradiente pressórico. Obviamente, a pressão na cava extratorácica ela ainda vai ser maior para que ocorra esse movimento de sangue. Lembrando que na natureza, todos os fluidos eles se deslocam por diferença de pressão, da pressão alta para a pressão baixa. Tem um microfone aberto aí, gente. Da pressão alta para a pressão baixa. E quando eu aproximo essas pressões, eu diminuo esse gradiente, ou seja, eu diminuo a quantidade de sangue que retorna para o meu átrio direito e, consequentemente, para o meu ventrículo direito. Então, essa aproximação da pressão extratorácica com a pressão dentro do tórax, ela faz diminuir o retorno venoso. E, com isso, diminui a pré-carga do ventrículo direito. Tá? Ou seja, chega menos sangue, consequentemente, o meu ventrículo vai ter que fazer menos força para jogar essa quantidade menor de sangue que chega até ele à frente. Bom, além de apesar de chegar menos sangue no ventrículo direito, eu tenho o efeito oposto quando eu penso na pós-carga do VD. A pressão positiva ela tende também a comprimir a artéria pulmonar, obviamente não é comprimir de colabar, pensando em pressões mais confortáveis, ela tende a diminuir o calibre em relação ao seu calibre ventilando espontaneamente, e isso faz com que a resistência vascular pulmonar aumente, por conta do aumento da pressão na artéria pulmonar. E aí eu tenho o aumento do trabalho do VD por conta desse aumento da pós-carga, tá? Então, se eu tenho um aumento dessa resistência vascular pulmonar, por conta da diminuição desse calibre graças à pressão positiva, o meu VD precisa trabalhar mais para jogar esse sangue à frente. Então, eu tenho um aumento da pós-carga do meu ventrículo direito. Pensando lá agora do lado esquerdo do coração, tá? Esse é um esquema, obviamente, todo mundo já conseguiu perceber, né? O pulmão direito, que joga sangue para a circulação pulmonar. Isso aqui é um modelo unicompartimental de alvéolo que representa a circulação pulmonar. E depois tem consequência, né? Em série, né? Eu chego no meu coração esquerdo.
Então, átrio direito, ventrículo direito, circulação pulmonar, um alvéolo representando a ventilação, né, os pulmões, e desse lado o átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Se a pré-carga do ventrículo direito é diminuída, ou seja, se chega menos sangue no ventrículo direito quando eu ventilo com pressão positiva, consequentemente também, por se tratar de uma circulação em série, vai chegar menos sangue no meu átrio esquerdo e, consequentemente, no meu ventrículo esquerdo. Eu chamei aqui de diminuição do retorno venoso ao átrio esquerdo, tá? Essa aqui também é ilustrativo, para que vocês entendam que a quantidade de sangue chega até o átrio esquerdo. E, se chega menos sangue no meu ventrículo esquerdo, a pré-carga do VE, ou seja, a quantidade de força que o meu ventrículo esquerdo vai ter que fazer para ejetar aquela quantidade de sangue que chega até ele, vai ser diminuída, porque essa quantidade de sangue vai estar diminuída pela diminuição da pré-carga lá do VD. Tá? Por se tratar de um circuito em série, eu tenho a mesma consequência de um lado e de outro. Pensando na pós-carga do ventrículo esquerdo, eu tenho duas teorias aqui que podem se somar, né, para poder explicar esse fenômeno. Então, a primeira, mais uma vez, a pressão positiva tende a diminuir o calibre dos vasos que estão dentro do tórax, mesmo em se tratando de artérias que são mais calibrosas, eu tendo a ter uma diminuição desse calibre do vaso intratorácico em relação ao vaso extratorácico. Isso faz com que a pressão na aorta intratorácica ela seja maior que a pressão na aorta extratorácica e, como eu falei para vocês, toda mecânica de fluidos, todo fluido, seja ar, seja sangue, seja linfa, ele precisa de uma variação de pressão para poder se deslocar. E se eu aumento essa variação de pressão entre a aorta intratorácica e a aorta extratorácica, acontece uma espécie de facilitação da ejeção do meu sangue pelo ventrículo esquerdo, tá? Então, o ventrículo esquerdo se contrai e, por conta da diferença de pressão entre a aorta intratorácica e a aorta extratorácica, eu tenho uma facilitação desse trabalho do ventrículo esquerdo, o que faz diminuir a pós-carga do meu ventrículo esquerdo. Esse ventrículo vai ter seu trabalho facilitado. A outra teoria que diz é em relação à pressão transmural do ventrículo esquerdo. O coração ele é envolto pelo pericárdio, e esse pericárdio sofre influência direta da pressão dentro do tórax. Então, se a pressão positiva no tórax, ela vai influenciar diretamente na pressão do meu pericárdio, ok? E aí a gente tem o conceito de pressão transmural. Toda pressão trans alguma coisa, ela se refere à pressão de dentro da câmara, por exemplo, menos a pressão de fora. Então, existe pressão transmural, existe pressão transrespiratória, pressão transpulmonar, pressão transtraqueal, enfim, existem inúmeras pressões trans alguma coisa. E aí, se tratando do ventrículo esquerdo, a pressão transmural do ventrículo esquerdo ela vai ser calculada com a pressão de dentro do ventrículo esquerdo menos a pressão de fora do ventrículo esquerdo, que vai ser gerada pela pressão pericárdica. Tá? Então, por sofrer influência direta da pressão positiva, essa pressão do pericárdio ela aumenta mais em relação à pressão dentro do ventrículo esquerdo, fazendo com que a pressão transmural do ventrículo esquerdo ela diminua. E a pressão transmural do ventrículo esquerdo diminuindo, ela funciona como um facilitador da contração do ventrículo esquerdo. Ela melhora o desempenho de contração do ventrículo esquerdo. Tá? E isso, junto com a diminuição da pós-carga do VE, faz com que a pressão positiva tenha um efeito facilitador de contração do ventrículo esquerdo. E, como a gente vai ver mais à frente, isso traz um grande benefício para os pacientes que ventilem com pressão positiva e quando esses pacientes têm alguma dificuldade de contração do ventrículo esquerdo. Tá? Então, essa pressão transmural diminuída faz com que esse volume diastólico final do VE diminua e a sua configuração se torne ótima para desempenhar uma melhor contração. Isso facilita a ejeção do VE e, além disso, eu tenho também a diminuição da pós-carga do VE, como eu falei para vocês anteriormente. Então, esses dois efeitos fazem com que o meu ventrículo esquerdo consiga contrair de uma forma ótima quando com pressão positiva. Tá? Então, resumindo, a pressão positiva ela faz diminuir o retorno venoso, diminuindo a pré-carga do VD, ela aumenta a resistência vascular pulmonar, aumentando a pós-carga do VD, por chegar menos sangue do lado direito, chega menos sangue do lado esquerdo do coração e a pré-carga do VE também está diminuída, e por diminuição da pós-carga do VE
graças ao aumento do gradiente pressórico da aorta intratorácica para a aorta extratorácica, além da diminuição da pressão transmural do VE, eu tenho uma facilitação da ejeção do volume de sangue que chega até o meu ventrículo esquerdo. Tá? Então, esse é um esquema que, com certeza, uma questão dessa vai cair em algumas das residências, como tem sido anualmente, como acontece anualmente. Tá? Então, isso acontece, a gente tem um certo padrão, e esse tipo de questão tem sido muito cobrada por conta da pressão positiva, da ventilação não invasiva, da ventilação mecânica em paciente cardiopata, enfim. É importante que vocês entendam esse esquema, que vocês entendam um pouco sobre isso, para que vocês consigam ter um sucesso mais à frente também, quando acontecer uma questão dessa de cair. Tá? Então, beleza. Então, a gente conseguiu mostrar que a pressão positiva, ela reduz a pós-carga do VD? Não, isso não acontece, né? A gente viu lá que a pressão positiva, ela aumenta a pós-carga do VD. Essa primeira questão aqui já está errada, tá? Voltou isso aqui, calma aí. Além disso, ela fala sobre ventilação, oxigenação, ventilação alveolar e trabalho respiratório. E capacidade residual funcional, né? Isso aqui é um esquema que mostra um alvéolo e o vaso sanguíneo num processo de difusão, de troca de gases. Todo alvéolo, ele tem aqui no seu envolto, ele é envolvido, né, por dentro, né, por uma camada de líquido surfactante. Quando esse paciente está congesto, ele tem um excesso de líquido que não consegue manejar de forma adequada no seu organismo, essa fina camada de líquido surfactante se torna mais espessa. Isso dificulta a difusão de oxigênio para os meus vasos sanguíneos e, consequentemente, esse paciente tende a ficar mais hipoxêmico. Se eu coloco pressão positiva nessas unidades alveolares, nesses alvéolos, eles se expandem e eu consigo fazer com que a área de troca gasosa aumente, melhorando a oxigenação desse paciente e diminuindo o trabalho respiratório desse paciente. Tá? Então, a pressão positiva faz aumentar a ventilação alveolar, porque eu consigo expandir mais adequadamente esses alvéolos, eu consigo melhorar a área de troca gasosa, fazendo com que a oxigenação desse paciente melhore, e eu consigo, com isso, diminuir o trabalho respiratório do paciente. E quando eu falo lá de CRF, estou entrando aqui um pouco na parte do Zé, mas rapidamente, a gente lembra que capacidade residual funcional é a quantidade de gás que fica nos meus alvéolos, nos meus pulmões, né, após uma expiração basal. E se eu coloco uma pressão positiva expiratória, essa capacidade residual funcional tende a aumentar, tá? Fazendo com que esses alvéolos se expandam com a pressão positiva. Então, agora fica mais fácil de responder a questão, porque a ventilação não invasiva ela vai melhorar o trabalho respiratório do paciente, diminuindo esse trabalho, aumenta a capacidade residual funcional e, com isso, incrementa a oxigenação. Tá? Na letra C aqui, o errado seria a redução da capacidade residual funcional e, na letra B, seria reduzir a oxigenação, como alguém já tinha falado aí no início. Na letra A seria a redução da pós-carga do VD, que era a parte errada da questão. Tá? Então, de uma questão, a gente consegue puxar vários assuntos para que vocês consigam entender melhor como funciona toda as variáveis dentro do raciocínio de uma questão de concurso. Se alguém tiver alguma coisa para falar, pode parar, pode falar, tá, gente? Fiquem à vontade. Continuando aqui, baseado naquele mesmo caso clínico, o efeito hemodinâmico sobre a pós-carga do ventrículo direito e a resistência vascular pulmonar durante a VNI nessa paciente será, respectivamente, isso a gente mostrou mais atrás, tá? Então, fica mais fácil vocês conseguirem responder esse. Letra A, reduz a pós-carga e reduz a resistência vascular pulmonar. Letra B, reduz a pós-carga do VD e aumenta a resistência vascular pulmonar. Letra C, aumenta a pós-carga do VD e reduz a resistência vascular pulmonar. Ou letra D, aumenta a pós-carga do VD e aumenta a resistência vascular pulmonar, tá? Vou dar aí 30 segundinhos para vocês responderem essa questão. Bom, então, baseado naquele esquema que eu mostrei para vocês, positiva faz com que a resistência vascular pulmonar ela aumente, por conta da tendência à compressão desse
nesses vasos e, consequentemente, a pós-carga do VD também vai estar aumentada, tá? Então, facilmente respondível após a explanação. Então, letra D, resposta letra D, aumenta tanto a pós-carga do VD quanto a resistência vascular pulmonar. Bom, a terceira questão, ainda é daquela. A fisioterapeuta reavaliou essa paciente após 30 minutos de ventilação não invasiva e observou pouca melhora do quadro respiratório, optando em aumentar o IPAC para 12 centímetros de água. Antes era 8, ela passou para 12. Diante da conduta realizada, espera-se que o diferencial de pressão das vias aéreas e o volume corrente apresentem, respectivamente, aumento e aumento, diminuição e aumento, aumento e não alteração, diminuição e não alteração. 30 segundinhos aí. Quiserem se manifestar com as respostas pelo chat, fiquem à vontade, tá, gente? Falarem, tirarem dúvidas, darem opiniões, fiquem à vontade. Bom, então, mostrando aqui como é que funciona uma ventilação não invasiva com 2 níveis pressóricos. O paciente, como ela falou inicialmente na questão, tem um EPAP, que é o nível de pressão respiratória de 6 centímetros de água, e tem um IPAP, que é o nível de pressão inspiratória de 8 centímetros de água. O paciente dispara a ventilação não invasiva, recebe um fluxo de ar, essa pressão sobe, gerando o volume corrente. Tá? Então, se eu aumento esse IPAP, que é o nível de pressão inspiratória, para 12 centímetros de água, eu tenho, consequentemente, um aumento da minha pressão diferencial, né, que seria a diferença entre o IPAP e o EPAP, e, consequentemente, um aumento do meu volume corrente também, porque eu vario mais as pressões alveolares e, com isso, eu mobilizo mais volume corrente. Então, a resposta correta seria, letra A, aumenta tanto o diferencial de pressão das vias aéreas quanto o volume corrente. Letra A. Alguém quer falar alguma coisa? Está todo mundo por aí? Então, vamos lá. Oi, Ricardo, Então, estou fala aí. monitorando aqui pelo chat, tá? Tá, beleza, beleza. Participa aí, gente, vamos lá. Quarta A, questão. Da- a Dani Também da colocou resistência. que acertou aqui. Boa, Dani. Sabia. Você é fera. Quarta questão da residência da UERJ de 2019. Essa paciente recebe... Então, são 4 questões em cima daquele enunciado, tá? Daquele caso clínico. Essa paciente recebe alta hospitalar após 5 dias e é encaminhada para o ambulatório de reabilitação cardiovascular. Ao ser avaliada pelo fisioterapeuta, apresentou classe funcional 2 da New York Heart Association, que é a NYHA. É uma escala famosa, como vocês podem ver aqui. A NYHA ela é dividida em 4 estágios, tá? Do estágio 1 ao estágio 4. O estágio 1 é o paciente assintomático, ou seja, não tem sintomas nenhum. O estágio 2 ele tem sintomas leves, que são atividades físicas habituais que causam sintomas, uma limitação leve para esse paciente. O estágio 3 ele tem sintomas moderados, atividades físicas menos intensas que as habituais causam sintomas. Então, esse paciente já tem uma limitação importante, mas no repouso ele é confortável. E a NIRA 4, classe funcional 4, é o paciente com sintomas graves. Então, ele tem incapacidade para realizar qualquer atividade sem apresentar desconforto. Ele apresenta sintomas no repouso. Então, voltando aqui, ela é uma classe funcional 2, tem sintomas leves, força muscular preservada, com boa independência funcional, porém, não atingiu a distância predita no teste de caminhada de 6 minutos. É um teste que avalia a capacidade funcional submáxima. O plano fisioterapêutico indicado para a idosa deverá incluir exercícios. Letra A, pliométricos para melhorar coordenação e equilíbrio. Letra B, isométricos e isotônicos para manter a tolerância ao exercício. Letra C, respiratórios e de alongamento para aumentar a distância no teste de caminhada de 6 minutos. E letra D, aeróbicos para melhorar o condicionamento físico e a distância no teste de caminhada de 6 minutos. Vamos lá, 1 minutinho para vocês responderem, 2 minutinhos.
Bom, a prova de residência da UERJ, ela tem em sua bibliografia uma coisa um pouco bem interessante, que é a utilização de diretrizes, consensos, enfim, não só livros, né? Então, para responder essa pergunta, a gente vai lá na Diretriz Brasileira de Reabilitação Cardiovascular de 2020. Diz que as indicações de reabilitação cardiovascular na insuficiência cardíaca, e tem dentre as indicações, né, uma recomendação 1 com nível de evidência A, ou seja, faça isso. Exercícios aeróbicos regulares em pacientes com insuficiência cardíaca para aumentar a capacidade funcional, reduzir sintomas e melhorar a qualidade de vida. É interessante que vocês vejam essas coisas que a gente traz aqui para vocês, porque durante as aulas, a gente vai mastigar um pouco esse material para vocês. Então, existem diferentes bibliografias, e quando essas bibliografias são conflitantes, a gente vai trazer o que diz cada bibliografia, porque e em que concurso, em que residência fala de usa cada bibliografia. Como a gente tem uma diretriz brasileira como bibliografia, em geral, ela é superior a todas as outras, né? Então, se a gente, na prova da UERJ, pegar o dado, pegar a informação que esteja contida na diretriz brasileira, a gente não tem erro, não tem chance de erro, né? Não dá margem para erro. Então, é importante que a gente conheça a bibliografia dos concursos e consiga, dentro delas, fazer essa diferenciação de conteúdo. E a gente vai trazer isso para vocês ao longo das aulas. Então, se tiver, como acontece muito na parte de cardiologia, informações conflitantes, como, por exemplo, números, índices, enfim, a gente vai trazer essas informações, vai dizer qual referência fala cada coisa, em que concurso, em que residência, prova de residência, cada referência é utilizada, tá? Então, aqui fica mais fácil de responder agora, como nível de recomendação 1, nível de evidência A, deve ser feito exercício respiratório, aeróbicos, desculpa, para aumentar a capacidade funcional, e com isso, você, aumentando a capacidade funcional, você consegue aumentar a sua distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos, reduzir sintomas e melhorar a qualidade de vida. Então, resposta letra D, tá? Exercícios aeróbicos para melhorar o condicionamento físico e a distância no teste de caminhada de 6 minutos. Exercícios pliométricos são exercícios de explosão, né? Para melhorar a coordenação e equilíbrio. Não são tão indicados esses pacientes, né? Com insuficiência cardíaca. Exercícios isométricos e isotônicos. Existia uma restrição à utilização de isometria nesses pacientes. Nessa diretriz nova, ela já é mais já recomenda que sejam feitos tanto isométricos quanto isotônicos, sempre com certo cuidado para que a intensidade do exercício não seja ultrapassada, tá? Mas o objetivo para esse paciente não é só manter a tolerância ao exercício, né? Ele precisa melhorar o condicionamento físico e a distância teste caminhada de 6 minutos. E somente exercícios respiratórios e alongamento você não vai fazer com que a distância no teste de caminhada seja aumentada. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos embora. Bom, aqui a prova da UERJ de 2017, uma questão de eletrocardiograma. Existem também questões que tratam de exames laboratoriais, de exames de imagem, de outros tipos de exames complementares. A gente traz tudo isso também para vocês. A gente tem a parte de fisiologia, a gente tem a parte de laboratório, tem a parte de exames. E a gente vai trazer o máximo de informações para que vocês consigam estar o mais próximo possível do que pode acontecer nessas provas. Então, vamos lá. O eletrocardiograma de Pedro apresentava ritmo sinusal, com frequência cardíaca de 95 batimentos por minuto. A onda P do eletrocardiograma representa a despolarização ventricular, repolarização ventricular, despolarização atrial ou repolarização atrial. É uma questão simples, fácil, mas que quem nunca viu um eletrocardiograma com certeza vai chutar. E aí cai para 25% de chance de acertar a questão, tá? Então, é uma questão simples que vocês conhecendo, tendo conhecimento básico de eletrocardiograma, como vocês vão ter durante o curso, facilita a resposta, você não perde tempo nessa questão e consegue otimizar o seu tempo para resolver questões mais difíceis. Então, vamos lá. 30 segundinhos, porque quem sabe, sabe, quem não sabe, vai chutar.
Para que a gente consiga entender essa questão, falei, você tem uma noção básica de eletrocardiograma. Então, esse aqui é o esquema do músculo cardíaco com seus sistemas de condução. O eletrocardiograma nada mais é do que a leitura das ondas elétricas percorrendo toda a massa cardíaca, tá? Então, ele tem origem, o estímulo elétrico tem origem lá no nódo sinusal, por isso que quando o paciente está com uma frequência regularzinha, a gente chama de frequência sinusal, ou nódo sinoatrial. Esse estímulo ele passa pelos átrios e gera, com a contração atrial, ou seja, com a despolarização dos átrios, essa onda P, que é essa primeira ondinha aqui, ó, está marcada aqui nesse esqueminha, nesse traçado lateral. Esse estímulo chega na junção dos átrios com os ventrículos, e contrai o átrio, né? Ele passa para os ventrículos, gerando o complexo QRS, que vai acontecer, ou que vai ser marcado no eletrocardiograma, com a contração ventricular, ou despolarização ventricular. E essa última onda aqui, que é a ondinha T, ela vai ser garantida, ela vai ocorrer por conta da repolarização ventricular. A repolarização nada mais é do que o relaxamento do ventrículo, que faz com que os estímulos elétricos se modifiquem e essa leitura aconteça numa onda de eletrocardiograma. Então, a onda P é uma despolarização atrial, o complexo QRS é uma despolarização ventricular, e a onda T é uma repolarização ventricular. É mais fácil vocês lembrarem assim, ó, repolarização se refere ao relaxamento. Então, quando você fala de repolarização ventricular, é o relaxamento do ventrículo. E o inverso, a despolarização, é a contração. Tá? Então, contrai átrio, contrai ventrículo e relaxa o ventrículo. O relaxamento atrial ele gera uma variação de onda, de sinal elétrico, né? Muito curta, muito baixa, pouco visível e ficaria aqui por cima do complexo QRS, tornando-se impossível de visualizar num traçado eletrocardiográfico normal. Tá? Então, questão fácil, quem sabe, sabe, quem não sabe, chuta e ganha tempo para as próximas questões, quem sabe responder isso. Resposta certa, a letra C, a despolarização atrial refere-se à onda P do eletrocardiograma. Bom, falando um pouco de reabilitação cardíaca, a questão 6, ela fala de um homem de 54 anos com doença coronariana isquêmica multiarterial, que é submetido à cirurgia de revascularização do miocárdio e incluído em um programa intra-hospitalar de reabilitação cardíaca. O início do programa de reabilitação cardíaca, fase 1, e a intensidade dos exercícios prescritos para esse paciente, respectivamente, devem ser. Então, aqui está falando de um programa de reabilitação intra-hospitalar, que é chamado de reabilitação cardíaca intra-hospitalar, que é chamada de fase 1, e ele quer saber quando começa essa fase 1, qual a intensidade de exercícios prescritos para os pacientes. Tá? Então, letra A. A fase 1 começa durante a internação na UTI, e a intensidade é baixa, de 1 a 4 METs, que é o equivalente metabólico, gradua, né, a intensidade do exercício. Letra B, durante a internação na unidade de terapia intensiva e de média intensidade, de 5 a 8 METs. Letra C, após a alta para a enfermaria e de baixa intensidade, ou seja, de 1 a 4 METs. E letra D, após a alta para a enfermaria e de média intensidade, de 5 a 8 METs. Vamos lá, um minutinho para vocês responderem aí. O pessoal está respondendo aqui, ó. O anterior, né? C. Pois é, Dani. Entre A e B, né? Sua dúvida. Juliana respondeu. Stephanie. Giovânia, desculpa. E a Flávia. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, a gente vai estar falando agora de reabilitação cardíaca. A reabilitação cardíaca,
ela é dividida hoje em 4 fases. Tem a fase intra-hospitalar, que é a fase 1, e tem a fase extra-hospitalar, que é após alta do paciente, que são as fases 2, 3 e 4. Como essa questão fala especificamente da fase 1, vamos entender um pouquinho sobre ela. Então, de acordo com a mesma diretriz que eu mostrei para vocês lá atrás, a fase 1 da reabilitação cardiovascular tem como objetivo que o paciente tenha alta hospitalar com as melhores condições físicas e psicológicas possíveis, municiado de informações referentes ao estilo saudável de vida, em especial no que diz respeito ao exercício físico. Aqui, ela propõe a combinação de exercícios físicos de baixa intensidade, tá? Técnicas para o controle do estresse e programas de educação em relação aos fatores de risco e à cardiopatia. Tá, beleza. E aí, não trouxe a principal parte, né, que seria quando começava, tudo bem, mas ela começa imediatamente após o evento. Ou seja, se o paciente for um paciente assintomático, se ele tiver com mais de 24 horas após o evento, ele já pode ser inserido na fase 1 de reabilitação cardíaca, né, o cardiovascular. Se esse paciente tiver sintomas, ele ainda não entra na fase 1. Ele só vai entrar na fase 1 após 24 horas assintomático, tá? Ou seja, assintomático que eu digo é sem dor, sem angina. Se ele tiver sintoma respiratório, ele tem alguma outra indicação para fazer o atendimento fisioterapêutico. E aí, em relação à intensidade, a gente tem 3 formas de mensurar a intensidade na reabilitação cardíaca, né, e pulmonar. Seria através da variação da frequência cardíaca do paciente, ou seja, se o paciente está na fase 1 de reabilitação cardíaca, a gente preconiza uma frequência cardíaca sempre inferior a 120 batimentos por minuto, ou a gente pode quantificar também como a frequência cardíaca de repouso mais 20 batimentos por minuto. Se esse paciente pode ser também, a intensidade é avaliada por uma escala subjetiva de esforço, né, ou de dispneia, que é a escala de Borg. O Borg, pelo livro da Regenga, deve ser menor que 4 na fase 1 ou menor que 12 na escala original de Borg e menor que 4 na escala modificada, vou mostrar isso para vocês. E pelo livro do Pollock, a escala, o nível da escala de Borg deve variar entre 10 a 12, tá? E aí a escala de Borg é essa aqui. Essa é a escala original de Borg. Ela varia de 6 a 20. Não é muito, como é que se diz? Não é muito fácil de entender, do paciente entender, ó, de 6 a 20, como é que está seu nível de esforço. Mas por que ela tem essa variação de 6 a 20? A escala de sensação subjetiva de esforço ou de cansaço, que é a escala de Borg, ela inicialmente foi pensada por correlação com a frequência cardíaca. Então, se a gente multiplicar cada índice desse aqui, cada nível desse por 10, a gente vai ter uma correlação do Borg com a frequência cardíaca. Então, se o paciente tem uma frequência cardíaca de 60, ele provavelmente não vai ter cansaço algum, e o Borg dele seria 6. 70, para esses pacientes, já começa a ficar um cansaço extremamente leve, e aí um Borg 7. Lá, com a frequência de 100, que seria a escala de Borg 10, a 120, seria um esforço leve para esse paciente. Então, é o que se preconiza, de acordo com o Pollock e com a Regenga menor que 12, e o Pollock de 10 a 12, que se preconiza a manutenção da escala de Borg para esses pacientes, tá? Nada mais é do que eu mostrei para vocês anteriormente. Uma frequência cardíaca abaixo de 120. E o Pollock, de 10 a 12, seria uma frequência de 100 a 120, e a Regenga menor que 12 seria uma frequência cardíaca menor que 120 batimentos por minuto, tá? Então, tem essa curiosidade da escala de Borg original, ela varia de 6 a 20 por conta dessa ideia de correlação com a frequência cardíaca. E a escala de Borg modificada, porque fica mais fácil para os pacientes dizerem, né? Por ser uma escala subjetiva, o paciente tem que te dizer como é que está o cansaço dele, em que número, em que nível, em que definição está o cansaço dele. Ela varia de 0 a 10, então é muito mais fácil o paciente pontuar. De 0 a 10, nessa régua aqui, como está o seu cansaço. E aí, a Regenga, ela preconiza que esse cansaço esteja abaixo de 4, ou seja, de moderado a nenhum durante a atividade física na reabilitação cardíaca fase 1. Tá?
E a outra forma, como pede na questão de avaliação da intensidade do exercício, é através da avaliação dos equivalentes metabólicos. Existem vários problemas desses equivalentes metabólicos, não vamos entrar nessa discussão. O que importa é a gente entender o que os livros dizem para a gente, tá? Entender. Então, o Pollock, ele fala que durante a fase 1, a variação de equivalentes metabólicos tem que ser de 2 a 3, como intensidade preconizada. A Regenga, de 1 a intensiva, e o resto com uma intensidade maior na enfermaria. E o Negrão, ele fala que 2 METs na unidade coronariana e de 2 a 4 METs na enfermaria, tá? Então, o que responderia a nossa questão seria, cadê? A letra A. Ela se inicia, a fase 1 vai se iniciar ainda durante a internação na UTI. A gente não vai esperar esse paciente ter alta para a enfermaria para começar a reabilitação cardíaca fase 1. E de baixa intensidade, como a gente viu lá na diretriz, e, de acordo com a Regenga, de 1 a 4 METs de intensidade de exercício, tá? Então, são questões para quem entende e para quem não tem o hábito de ver, de ler, de estudar sobre o assunto, ela se torna uma questão difícil, não por todas as alternativas, mas por duas. Então, em ficar entre duas, você já limita a sua chance de acerto para 50%, tá? Então, se você tiver uma orientação de como a gente faz essa avaliação, de como a gente faz esse estudo, facilita muito na hora da resolução das questões. Bom, então, eu vou dando sequência aqui, ninguém fala nada. Tá, a Dânia foi aqui com a A também, então beleza. Com base no quadro clínico, abaixo responda as 3 questões seguintes. Então, essa aqui já é da UERJ de 2018. Homem de 58 anos, hipertenso e dislipidêmico, deu entrada em uma unidade cardiointensiva, devido a dor precordial com irradiação para braço esquerdo e dispneia aos mínimos esforços, sendo diagnosticado com infarto agudo do miocárdio com supra do segmento ST. A gente vai ver em algum momento do curso como é que funciona o eletro com supra, um eletro com bloqueio atrioventricular, enfim. A radiografia torácica não revelou alterações, mas o cateterismo no mesmo dia revelou uma obstrução de 80%. Assim, optou-se por tratamento percutâneo com colocação de um stent, que ocorreu sem intercorrências e apresentou bom resultado. O ecocardiograma transtorácico revelou disfunção moderada do ventrículo esquerdo com hipocinesia anterior, ou seja, cinesia movimento, hipo pouco. Então, ele se mexe pouco na parte anterior do ventrículo esquerdo. No dia seguinte, a fisioterapeuta da unidade cardiointensiva realizou a avaliação e iniciou o tratamento fisioterapêutico. Tá? Então, esse paciente ele fez o tratamento percutâneo. No dia seguinte, 24 horas depois, aproximadamente, desse tratamento, ele já começou, já estava assintomático, já não tinha mais dor, ele já podia iniciar a fase 1 da fisioterapia, ou da reabilitação cardíaca, melhor dizendo. Bom, então, considerando o quadro clínico e a evolução desse paciente, as condutas de reabilitação cardiopulmonar indicadas são: letra A, progressão para o STEP 2 com ortostase e deambulação por 140 metros e gasto calórico de até 2 metros. Letra B, posicionamento no leito e orientações gerais somente, pois repouso absoluto e menor gasto calórico nessa fase são preconizados. Letra C, exercícios respiratórios e ativos de extremidades no leito, podendo progredir até sentado e gasto calórico de até 2 metros no STEP 1. E letra D, manutenção de uma frequência cardíaca acima de 120 batimentos por minuto, a fim de melhorar o condicionamento físico e o gasto calórico. Quem não pegou o livro, quem não sabe o que é o STEP, aqui já vai com uma certa dúvida, né? Então, aí 1 minutinho para vocês responderem. Eita, aumentar a tela, será que eu consigo aqui? Dani, eu acho que você tem que fazer isso no seu aí, eu não consigo daqui não. Bom, pelo menos eu não sei. Oi, se tiver no celular, coloca o celular na posição horizontal, que melhora a visualização da questão. Isso, ela botou aqui que conseguiu.
Entendi, entendi. Não, tira da imagem, faz. Melhor aproveitar a tela. A Stephanie respondeu. O não ter certeza mata mais do que você não saber, né? Tem que ficar entre 2 ou 3, você já aumenta sua margem de acerto, mas tem um consenso aqui, ou quase isso. Bom, então vamos lá. Luiz foi, Natália foi, Juliane e a Stephanie, não com tanta certeza, mas todos foram na C. Então vamos ver que tal de step é esse aqui que todo mundo está falando aqui, que a questão está falando. Esses steps, eles foram descritos pela Regenga, tá? Esse livro é o livro da Regenga 2012. E steps nada mais são que etapas de evolução de atendimento ou de intensidade, melhor dizendo, na reabilitação cardíaca fase 1. Então, na primeira etapa, que é o step 1, o paciente deitado faz exercícios respiratórios, extremidades, ativo assistido de cintura, cotovelo e joelhos, tá? Deve ser feito na unidade coronariana ou cardiointensiva, como é a questão, e o gasto calórico bem baixinho ali de 1 a 2 metros. No step 2, o paciente já passa para sentado, exercícios respiratórios associados aos membros superiores, cintura escapular, ativos de extremidades, e o paciente deitado faz ativo de joelho e coxa femoral. Mantém esse step 2 na unidade coronariana e o gasto calórico de 1 a 2 metros. É importante dizer que esses steps não são necessariamente dias de atendimento, tá? Tem pacientes que podem começar no 2, no 3, uns vão começar no 1 e por aí vai. Aqui o step 3, ela preconiza já na enfermaria, com gasto calórico um pouco maior, e a intensidade aumenta também. O paciente já de pé, mantém a conduta anterior, exercícios ativos de membros superiores, alongamentos ativos de membros inferiores, iniciar deambulação 35 metros, 2 a 3 minutos no ritmo do paciente. O 4 e o 5 são evoluções disso, onde o paciente começa a fazer outros tipos de movimentos, né, como alongamentos ativos de membros superiores e membros inferiores, exercícios ativos com diagonais e circunduções. E o step 5, o paciente deambula distâncias maiores. Tem ainda o step 6 e 7, onde o gasto calórico ainda é de 3 a 4 metros, acontece na enfermaria, e o paciente começa a fazer descer escada lentamente e retomar de elevador, e deambula por uma distância um pouco maior e com um tempo também maior. E o step 7, o paciente desce, sobe a escada e já está pronto para receber orientações para alta hospitalar. Uma coisa importante que a gente tem que ter noção em concurso é que a realidade nem sempre está nos livros, tá? Obviamente, esses steps aqui estão bastante ultrapassados e ninguém na prática clínica vai obedecer esse tipo de recomendação, ou seja, o paciente só sair do leito quando estiver na enfermaria, por exemplo, de acordo com o livro da Regenga. Quando a gente está fazendo um concurso público, ou um concurso de residência ou algum outro concurso qualquer, a gente tem que focar na bibliografia. A bibliografia é o nosso norte. A bibliografia diz que o paciente tem que ficar deitado até a alta ou no leito, até a alta para a enfermaria. Vamos obedecer isso e vamos fazer com que as nossas respostas sejam coerentes com a bibliografia, tá? Isso é importante dizer porque gera uma certa revolta, às vezes até alguma dúvida, se você não conhece a bibliografia, se você não estuda o edital, na hora de responder umas questões como essas, que são mais engessadas em relação ao atendimento fisioterapêutico, né? Então, aqui ficou mais fácil de ver qual é a resposta. A resposta certa é a letra C, como todo mundo já disse, né? Exercícios respiratórios e ativos de extremidades no leito, podendo progredir a gasto calórico de até 2 METs no step 1. Beleza? Simples, né? Fácil para quem conhece os steps e vocês estão conseguindo tirar de letra. Então, vamos lá, dando continuidade aqui. Como o paciente melhorou clinicamente, tem um negócio aqui na frente, ele recebeu alta hospitalar. Após a alta, ele realizou um teste cardiopulmonar e foi encaminhado à reabilitação cardíaca no ambulatório. No seu primeiro dia de reabilitação, o fisioterapeuta realizou uma avaliação que incluiu a mensuração da força muscular respiratória, que apresentou os seguintes valores:
PI máxima de menos 50 centímetros de água e PE máxima de mais 90 centímetros de água. De acordo com os resultados encontrados, esse paciente pode apresentar: letra A, fadiga muscular e por isso deverá realizar treinamento muscular inspiratório como parte do programa de reabilitação. Letra B, fraqueza muscular inspiratória e deverá realizar treinamento muscular inspiratório como parte do programa de reabilitação. Letra C, fraqueza muscular inspiratória, porém, como o paciente é funcional e isso é comum em cardiopatas, não precisará ser tratado. E letra D, valores de força muscular inspiratória e expiratória normais, mas deverá participar do protocolo de treinamento muscular para prevenção. Uma coisa interessante nas provas da UERJ, que é o que eu trouxe para vocês aqui hoje, é que as provas não se fixam numa certa especialidade. A gente vê isso quando faz o estudo das provas. Elas misturam um pouco de cardio, um pouco de respiratória. Na verdade, isso se mistura na vida real, tá? Um pouco de cardio e neuro, um pouco de respiratório e ortopedia, respiratório e neuro, onco e neuro, e assim vai. Na prática clínica a gente vê isso, né? Então acho que é importante que essas provas tragam também um pouco disso para poder fazer a avaliação do candidato. Alguém aqui respondendo? Acho que a letra B, a Flávia, Stephanie também. Mais alguém? Juliane. Vamos lá, resposta. Então, baseado no Egan, é um livro que tem bastante referência também bibliográfica, inclusive na da UERJ, a pressão expiratória avaliada, ela tem uma variação de acordo com a idade e de acordo com o sexo, né? Então, ele divide a idade em grupos de 9 a 18 anos para homens e para mulheres. 50 anos para homens e para mulheres. Nosso paciente tinha 50 e... Deixa eu ver aqui, não lembro. 55, acho, né? 58. Com um paciente de 58 anos seria essa terceira faixa aqui. E a média desses pacientes é uma PI máxima de 112 centímetros de água, ou menos 112 centímetros de água. Esse menos é porque é uma pressão inspiratória, e a inspiração gera uma pressão negativa. Então, vocês podem ver em módulo, né, como o 112 está mostrando aqui na tabela, ou com um sinal de menos na frente, que refere-se a uma pressão inspiratória. Então, o nosso paciente lá, ele tinha 50 centímetros de água, o que denota uma fraqueza muscular inspiratória, que deve realizar treinamento muscular como parte do programa de reabilitação. Tá? Resposta, letra B, como a maioria de vocês acertou. Bom, o treinamento físico indicado para esse paciente deve ter seu protocolo. Assim, a quantidade de sessões semanais, o percentual da frequência cardíaca no limiar anaeróbico obtido no teste cardiopulmonar e o fortalecimento muscular global correspondem, respectivamente, a... Pois é, Zé. A galera está preparada, hein? Então, seria o número de sessões semanais, o percentual da frequência cardíaca em relação ao limiar anaeróbico ou anaeróbio. Lembrando que ele fez um teste cardiopulmonar, então, no caso, um teste ergospirométrico, porque ergospirométrico, que mensura o limiar anaeróbico, e o tipo de exercício de fortalecimento muscular global que ele deve realizar.
Alguém arrisca? Dânia Albi. Então, vamos lá. Dando sequência aqui por causa da hora. Opa, mas alguém respondeu aqui. Estou em dúvida entre esses também. Riscando mesmo iria nascer a Stephanie. Então, essa traz um pouco mais de dificuldade, né? Bom, de acordo com a Diretriz Sul-Americana de Prevenção e Reabilitação Cardiovascular, isso aqui de 2014, também é referência de alguns concursos de residência, o programa de treinamento deverá levar em conta os seguintes pontos: a frequência de treinamento, que deverá ser de no mínimo 3 vezes por semana, o que já limita lá nossas respostas. Ele fala também da duração de cada sessão, que é de 40 a 60 minutos por dia, e a questão fala de intensidade do treinamento, tá? A intensidade do treinamento é dividida em 2 faixas. Bom, se você tiver uma frequência cardíaca de treinamento avaliada com teste de esforço, com teste de exercício, essa intensidade deve variar entre 70% a 90% da frequência cardíaca máxima alcançada, tá? E se você não tem um teste de esforço para esse paciente, a gente vai utilizar a fórmula de Carbonem. Alguns já devem ter ouvido falar sobre isso. A fórmula de Carbonem, ela faz a inferência da frequência cardíaca máxima baseada na idade. Então, seria 220 menos a idade, tá? E aí, com essa fórmula, com essa 220 menos a idade, a gente teria a nossa frequência cardíaca não obtida, mas estimada, tá? E aí a gente poderia usar aqui a frequência cardíaca de treinamento, que seria o repouso mais a intensidade do exercício, de 50% a 80%, vezes a frequência cardíaca máxima estimada, que nós fizemos por Carbonem, menos a frequência cardíaca de repouso. Uma fórmula simples que todos que trabalham dentro de uma unidade hospitalar devem conhecer para poder prescrever a intensidade de exercício adequada, tá? Então, aqui seria entre 70% a 90% para um paciente que faz um teste de esforço, que é o caso do nosso paciente, e se você não tem esse teste de esforço, essa intensidade varia entre 50% a 80%, porque você vai estar estimando essa frequência cardíaca máxima do paciente. Obviamente, quando a gente for falar de fisiologia do exercício, reabilitação cardíaca, a gente vai fazer uma explanação muito mais detalhada, e o nosso tempo aqui não permite isso, tá? Em relação aos tipos de exercícios que o paciente pode fazer para fortalecimento muscular, como eu falei para vocês, existia, alguns anos atrás, a tendência a se evitar exercícios isométricos por conta do aumento do retorno venoso desse paciente com a isometria, né? O que se evita hoje, o que se preconiza ainda, é evitar a manobra de valsalva, por conta desse aumento de retorno venoso. Mas tanto exercícios isotônicos ou dinâmicos, quanto isométricos ou estáticos, são preconizados pelas diretrizes, tá? Em geral, se faz os dois durante a atividade física de reabilitação cardiovascular. Bom, então a resposta seria a letra B, que seriam 3 vezes por semana, 80%, que está naquela faixa de 70% a 90%, que o paciente que fez um teste ergospirométrico, e o exercício resistido, tá? No caso, isotônico ou isométrico também seria a resposta correta. O que vai definir aqui seria, entre a B e a C, seria o número de treinos, né? O número de sessões por semana. E finalizando aqui a nossa demonstração, né, de algumas questões, ainda sobre aquele caso clínico, a atividade física a ser realizada por esse paciente deve desenvolver os seguintes efeitos benéficos. Então, aqui fala um pouco sobre os efeitos que você espera de um treinamento cardiovascular, de uma reabilitação cardiovascular com um paciente, obviamente, cardiopata, né? Então, letra A,
elevar o HDL e diminuir o LDL e a pressão arterial sistólica. Letra B, diminuir o HDL, os triglicerídeos ou triglicérides e a pressão arterial diastólica. Letra C, diminuir os triglicérides ou triglicerídeos e o LDL e não alterar a pressão arterial sistêmica. E letra D, manter os níveis do colesterol total inalterados e diminuir a pressão arterial sistêmica. Aí 1 minutinho para vocês responderem. Me pegou agora. Sempre confundindo. Sempre confundo. Pois é, essas questões geralmente vêm depois de alguma explanação, tá? Então, a gente faz uma explanação, por exemplo, no meu caso, a gente começa com anatomia e fisiologia, e aí depois faz uma explanação e depois vem com um grupo de questões, não necessariamente sobre aquele tema que a gente acabou de falar, mas que te façam raciocinar em cima daquilo que você viu. E aí depois a gente vai evoluindo. Condições clínicas, cirúrgicas do paciente, e aí volta com questões tanto de fisiologia e anatomia, quanto as questões cirúrgicas e clínicas, reabilitação cardíaca e fisiologia do exercício, e depois volta com perguntas das condições clínicas e cirúrgicas e fisiologia e anatomia, para que a gente não crie aquele hábito de responder só o que está vendo. Isso, a meu ver, não é uma coisa interessante. A gente tem que criar o hábito de estudar, de entender o que está acontecendo na disciplina e depois responder questões pertinentes sobre o tema de uma forma geral, tá? Então, a gente busca sempre fazer dessa forma. Então, já tem... Estou falando demais aqui, tem gente já respondendo. A Stephanie também foi confusa e a Flávia chutaria A. Então, vamos aqui às explanações, né? Bom, de acordo com o Consenso Nacional de Reabilitação Cardiovascular, os efeitos da reabilitação cardiovascular sobre diferentes variáveis. E aqui eu trouxe marcada, sublinhada, acho que falam da questão, né? A pressão arterial sistêmica, de uma forma geral, ela diminui, mas a gente tem um efeito separado. A sistólica tende a diminuir e a diastólica, ela tende a diminuir menos ou se manter, tá? Os lipídios sanguíneos tendem a diminuir com exercício crônico, os triglicerídeos tendem a diminuir, o HDL, que é o colesterol bom, né, que são as lipoproteínas de alta densidade, elas tendem a aumentar com o exercício, o colesterol sanguíneo, de uma forma geral, tende a diminuir. Além disso, a gente vê lá, frequência cardíaca de repouso diminui, frequência cardíaca de esforço submáximo diminui, tolerância ao esforço aumenta, o cara consegue fazer mais atividade física quando treinado. Grau de estresse diminui, o tabagismo diminui, estado psicológico melhora, e por aí vai, com todos os benefícios do exercício físico crônico para esses pacientes, tá? E aí a gente faz um apanhado geral dos benefícios em cada ponto, né? Por exemplo, aqui, a resposta simpática desse paciente vai diminuir. Se a gente lembrar lá da resposta simpática diminuindo, eu tenho uma diminuição do sistema nervoso autônomo simpático, eu diminuo a frequência cardíaca, diminuo a pressão arterial, esse paciente fica mais calmo, esse paciente respira com uma frequência menor, e por aí vai. Tá? Então, estão listados aqui, embasados na literatura, nas literaturas dos concursos, todos os efeitos positivos da reabilitação cardiovascular a longo prazo. Tá? Stephanie também iria na E. Qual é a resposta? Letra A. Elevar a lipoproteína de alta densidade, que é o colesterol bom, diminuir a lipoproteína de baixa densidade, que é o que a gente deve evitar, e diminuir também a pressão arterial sistólica, ok. Letra B, diminuir o HDL, errou, não é função do exercício. Os triglicerídeos diminuem e a pressão arterial diastólica também tende a diminuir ou se manter no padrão prévio, né? Letra C, diminui os triglicerídeos, diminui, e o LDL, ok, também diminui, e não altera a pressão arterial sistêmica. Não, a tendência é que diminua. Então, se o paciente é um hipertenso controlado, as doses dos remédios começam a diminuir também com atividade física, ou, quem sabe, até
esse remédio é parado, é interrompido, né? E letra D, manter os níveis do colesterol total inalterados. Não, diminui os níveis de colesterol total. E diminuir a pressão arterial sistêmica, ok. Então, resposta correta, letra A. Então, pessoal, esse foi um apanhado de questões que eu julguei ser pertinentes, porque passou por vários assuntos, tá? Tem várias questões muito legais que falam sobre efeitos positivos efeitos fisiológicos mecânicos da pressão positiva, fisiologia do exercício, reabilitação cardiovascular, questões difíceis também dentro desses temas, mas que com o estudo, com o treinamento, elas vão ficando fáceis de se responder. Elas vão ficando fáceis e, com isso, vocês ganham tempo para responder questões talvez mais difíceis em disciplinas ou especialidades que vocês tenham mais dificuldade na prova. Então, como o Zé Renato falou, como eu falei, o treinamento vai levar vocês ao cumprimento das etapas, ao cumprimento das metas. É importante que vocês consigam responder essas questões com segurança para diminuir a margem de erro. Isso vocês vão ter ao longo do curso. O material, a preparação mental, a preparação dentro de cada especialidade, para que vocês tenham, na hora da prova, a capacidade de responder essas questões com tempos menores, não tempos menores concorrendo para fazer a questão, com tempos menores porque você tem certeza do que está respondendo, tá? E isso faz com que, como o Zé Renato falou, você evite de voltar para as questões que você tinha dúvida, porque você vai ter cada vez menos dúvidas nas questões, tá? Então, espero que tenha sido bem proveitoso. Preparei com carinho esse material e espero que vocês curtam e divulguem isso para que as pessoas possam comparecer amanhã, para que mais gente possa ver o que o Zé Renato vai mostrar amanhã, para que mais gente possa conhecer o Interfísio Concursos, para que mais gente possa se interessar em fazer uma prova de residência ou uma prova de concurso público, que vocês vão ter muitos aí pela frente. Tá bom? Alguém quer falar alguma Pessoal, coisa? boa noite aqui, voltando. Foi ótimo, Ricardo, maravilhoso. Não poderia esperar outra coisa. As pessoas aqui no WhatsApp estão parabenizando. Ah, que Pessoal, bom. eu coloquei o link do Forms aqui no chat. Então, só clicar no link, colocar o seu nome completo, como você gostaria que saia no certificado, e o seu e-mail, porque ele vai seguir por e-mail, tá bom? Todo mundo está vendo o link? Oi, Patrícia, tá no chat, sim. Só para lembrar. Não deixe de preencher, tá, gente? Eu dei o Porque print também na vai ser a tela. base para o sorteio, né? Pois é.